Tá começando mais um conteúdo aqui no canal SBTV, me chamo Neto e vamos lá para mais um resumão de informações e opiniões referentes ao Bahia, que já chegou em São Paulo para a final de sexta-feira contra a equipe do Corinthians. O tricolor de aço se deslocou ontem aqui de Salvador para a capital paulista, imagens que o clube divulgou nas redes sociais desse deslocamento. Na manhã dessa quinta-feira, a delegação tricolor já segue a sua programação normalmente, já fez o seu café da manhã, ao meio-dia terá o almoço e o treinamento no CT do Palmeiras em Guarulhos às 3 horas da tarde. Lembrar vocês também aqui, informação no portal Extracampo, é que Bahia e Corinthians realizarão uma ação conjunta na partida desta sexta-feira. Ambos os clubes utilizarão um patch especial na camisa em apoio à luta antirracista. O historiador Fernando Vanner falará sobre o combate ao racismo realizado por ambos os times. Galera, de acordo com a UFMG, o Bahia tem 67% de chances de cair. Levantamento aqui do nosso parceiro Hugo Santana, lá do canal Darino Senna. Se liga só. De acordo com eles, para evitar isso, o Bahia precisa desesperadamente fazer alguma graça fora de casa. Além disso, ganhar os jogos na Fonte Nova. Dito tudo isso, vamos para os cálculos. Probabilidade de rebaixamento por pontuação. 44 pontos. Quem chegar a essa pontuação tem 51% de chances de rebaixamento. 45 pontos tem 23% de chances de cair. Já aos 46 pontos tem aí apenas 7% de chance de cair. 47 pontos, 1,1%. 48 ou mais pontos, 0%. Lembrar você que o Bahia tem 38 pontos nesse momento. Tem ainda 4 jogos em disputa, 12 pontos para serem somados. Então, eu acho que é muito importante um triunfo fora de casa, principalmente contra o Corinthians agora, ou contra o América, mas vencer fora será muito importante também para definir esse caminho do Bahia na Série A do Brasileirão na próxima temporada. Ou seja, além dos triunfos em casa, é imprescindível o Bahia fazer pontuações longe de Salvador. Considerando isso e pensando na pontuação do Bahia, 38, precisamos de no mínimo 7 pontos para termos mais chances de ficar do que cair. A tabela do Bahia terá o Corinthians fora de casa, em São Paulo, o São Paulo na Fonte Nova, o América fora de casa e o Atlético em casa, finalizando a Série A. Pensando na pontuação necessária, o Bahia precisa necessariamente ganhar no mínimo 2 e empatar 1. Pensando na sequência, tem condições reais de ganhar 3 últimos e buscar um empate na sexta-feira. Em relação aos rivais, o Vasco enfrentou o Cruzeiro no dia de ontem, fora de casa, enfrentará o Atlético Paranaense fora de casa, Corinthians em casa, Grêmio fora de casa e Bragantino em casa. Sequência complicadíssima do Vasco, que tem tabus também a serem quebrados contra essas mesmas equipes aqui. A sequência do Cruzeiro enfrentou o Vasco em casa no dia de ontem, enfrentará o Goiás fora de casa, Atlético Paranaense em casa, Botafogo fora de casa e encerrará a campanha contra o Palmeiras em casa. Vendo esses confrontos, tenho certeza que o Bahia é o time que tem a tabela mais tranquila. Então, você que jogou a toalha, que tá puto com o time e que tem certeza que o Bahia já caiu, saiba que você tem todo o direito de pensar assim. Porém, ainda temos chances e precisamos de toda a energia positiva da torcida do Bahia para esse jogo fundamental de sexta. Tá difícil, mas ficaremos. Um abraço aqui ao Hugo Santana, muito bacana esse levantamento, esses cálculos e, é claro, probabilidades e projeções quanto ao Bahia e adversários diretos na briga contra o rebaixamento, e nesse caso, contra Vasco e Cruzeiro. Goiás está ali na proximidade, mas também está bem difícil para eles. E Santos também na proximidade em relação à pontuação, mas eu acho que o foco realmente tem que ser nesse em relação a Vasco e Cruzeiro. O perfil Data Futebol trouxe aqui a informação de que se o São Paulo não vencer o Bahia e o Atlético Mineiro em relação aos jogos fora de casa, será o primeiro time na história do Brasileirão de pontos corridos a permanecer na Série A com nenhuma vitória fora de casa na edição. Então isso aqui me preocupa. O Bahia vai enfrentar uma equipe que ainda não venceu fora de casa. Isso aqui não facilita o jogo de nenhuma forma, mas é obrigação vencer dos caras aqui na Fonte Nova, São Paulo que vem aí já praticamente em um clima diferente, de férias, Libertadores está classificado, Copa do Brasil campeão, e eu acho que não tem mais nenhuma chances aí de rebaixamento, eu acho que nem entra nessa briga. Então eu acho que é obrigação vencer da equipe do São Paulo aqui na Fonte Nova, na próxima semana inclusive.
Falando sobre a informação de Cássio Cardoso, que ele trouxe lá no seu perfil do Twitter, em relação à Confute Nordeste, evento muito importante que reúne ali diretores executivos e, é claro, funcionários, jornalistas, pessoas relacionadas ao futebol brasileiro aqui no nosso Nordeste, Confute Nordeste 2023, e o Raul Aguirre foi o profissional do Bahia, né, que foi escolhido para poder palestrar, um dos palestrantes, né, um dos speakers desse elenco aí, digamos assim, da Confute, e o Cássio Cardoso trouxe a seguinte informação. Na Confute Nordeste começou e o CEO do Bahia, Raul Aguirre, falou sobre os projetos do clube, entre outras coisas. Diz que projeta um prazo de 10 anos para ter os resultados aguardados, esportivos, financeiros, sociais. O objetivo é ter a melhor estrutura de base do país. Enfatizou que não deseja ser uma das melhores. O objetivo é ser a melhor. Pretende levar o clube a alcançar 100 mil sócios. E disse, não vamos poupar investimentos para alcançar nossos objetivos. Boas aspas do Raul Aguirre. E, é claro, um abraço ao Cássio Cardoso. O que me deixa aqui, né, preocupado em alguns pontos, é o seguinte, muito bacana essa situação ser feita na Confute. Eu esperava realmente que houvesse uma convocação, uma coletiva, para o torcedor escutar isso, né, com a imprensa. Eu acho que é importante ter esse papel, mas seria muito bacana acontecer isso de forma, não vou dizer que isso aqui não é transparente, mas eu acho que falta um pouco mais de atitude nesse sentido do City Futebol Group, entender um pouco mais essa cultura brasileira e, é claro, evidenciar isso para o seu torcedor. É muito importante. E é claro que nesse momento o foco é não cair para a Série B. Então, cara, um rebaixamento atrasa e muito esse processo, atrasa e muito esse grandioso projeto com o Grupo City. Todos nós sabemos desse potencial, todos nós sabemos da qualidade, mas é inegável que esse ano foi muito frustrante e está sendo decepcionante para a gente que torce para o Esquadrão de Aço. Então, a expectativa ela é positiva, é claro, mas um primeiro ano que foi inesperado em relação às designações e, é claro, a experiência do Grupo City no futebol mundial. Esperávamos mais do Grupo City nesse ano e eu espero realmente que não seja rebaixado o Bahia, torço para que isso não aconteça e vamos aqui torcer para que essas metas realmente sejam atingidas. A questão mesmo que me incomoda, digamos assim, disso não ser passado para o torcedor, né? Acho que falta esse diálogo um pouco mais sincero com o torcedor, não só do Raul Aguirre, não só do grupo, não só do Carlos Santoro, mas dessa unidade em relação ao Bahia com o Grupo City nesse momento. Foco na Série A do Campeonato Brasileiro. E para finalizar, o Renatinho Guedeville comentou o seguinte sobre essa informação aqui do Cássio Cardoso, tá, gente? Ele falou o seguinte: o quanto antes o grupo entender as dinâmicas e características do futebol brasileiro, os resultados virão. Esses resultados serem sustentáveis, é sobre isso aqui. Em tempo, zero de dúvidas que esses resultados chegarão muito antes, mas o CEO está no papel dele de calibrar as expectativas. Então, tá aí, Raul Aguirre falando em relação ao evento na Confute. Um abraço a vocês, inscreva-se no canal e ative todas as notificações. Até o próximo conteúdo.